Fala, rapaziada. Então, rapaziada, primeiro vídeo aqui, cara. E eu não sei muito fazer isso, eu tô tentando aqui, tô fazendo pela primeira vez, é um teste, mas tem muita coisa aí sobre o futebol, né? De maneira geral aqui do Carioca, porque eu moro no Rio. E sobre esse jogo de amanhã, né? Vasco e Flamengo. Mas falando do Vasco, por entender mais do assunto. Eu queria falar, cara, é que nesse jogo tem várias dúvidas. O Vasco tá em alta, o Flamengo. Há-se um clima pesado na Gávea, né? Então, algumas dúvidas, muitas coisas, muitos assuntos. Vamos começar com o goleiro, Léo Jardim, que é o goleiro falado, tido como titular, né? Eu acho que ele realmente vai ser o titular. No caso, por ele. Acho que duas coisas contam muito dele ser titular. Por no jogo que eu vi o Ivan jogar, nos jogos que eu vi o Ivan jogar, eu vi que ele tem uma dificuldade de sair do gol nas bolas cruzadas. Ele tem uma e ele é alto. Por ele ser alto, eu não entendo essa dificuldade. E o Ivan, te confesso que eu não vi muito, mas o Léo Jardim, se vocês observarem os primeiros jogos, ele realmente não sai do gol, ele espera a bola, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Ainda mais que o Vasco não tinha os zagueiros que poderiam fazer isso, né? Todo mundo sabe que o Léo é um zagueiro que ele sai jogando. Ele não é muito bom em jogada aérea, assim. Então eu acho que. E o Léo Jardim, ele sai jogando melhor. Se vocês repararam isso também. O Ivan, ele defende muito. Muito. Ele é um bom defensor. Ele agarra muito bem. Mas acho que ele peca muito, principalmente nessa jogada aérea que na hora dele sair dos cruzamentos, pô, é meio complicado. Escanteio com ele, vocês vão sentir isso que eu tô falando. Agora sobre o esquema, né? Eu acho hoje em dia por ele estar optando pelo esse meio campo mais fechado, né? Eu acho que não é mais fechado, cara. É mais centralizado ali na área da volância, cara. Porque hoje em dia, se você for ver, o futebol tá muito treinado. Se não houver uma diferença muito grande de equipes, o jogo vai ficar naquela defesa. É muito difícil se não tiver um desequilíbrio muito grande o jogo decorrer assim. Então a jogada fica muito no bate-rebate, naquela roubada de bola, naquele mole que o cara dá, onde a defesa não está preparada, onde é pego um contra-ataque rápido. Então eu acho que o Rodrigo ele conta muito nisso, mas ele erra muito. Ele tá melhorando, mas ele errava na concentração, entendeu? Na força do passe, entendeu? Todo passe, cara, é passe. Passe não é de. É concentrar no jogo, medir a velocidade, a força. Você tem que dominar, entendeu? Você tem que dominar isso. Você dominando isso, sendo tranquilo com isso, entendeu? Você dominar, você ter tranquilidade, entendeu? Não pode ter displicência. Então eu acho por isso o Vasco vai jogar com Rodrigo, com Jair e Andrei. No caso ele vai tirar o Eric Marcos. O jogo que Barbieri costuma jogar quando times mais parelhos que o Vasco, ou até superiores. O jogo de domingo, pro jogo de domingo, eu acho que vai pegar muito, cara, a preparação. Por isso, alguns jogadores do Vasco, alguns atletas, eles não estão aguentando, porque tá havendo muita intensidade, muita intensidade. Então, às vezes, a escalação não vai ser apenas técnica, entendeu? Vai ser física para a pegada do Vasco, porque não adianta ter muito jogador bom e não ter a intensidade.
entendeu? Porque a intensidade, ela meio que equipara com a persistência, cara, entendeu? Você não fica frustrado, entendeu? Por exemplo, o jogador, o treinador, ele chega e ele fala assim, ó, eu quero 20 chutes a gol, entendeu? Eu quero 15 lançamentos por jogo, eu quero 20 chutes a gol por jogo, eu quero 15 no primeiro tempo, eu quero 10 lançamentos. Você traçando essa meta, o jogador não desiste quando um não dá certo, quando o terceiro não dá certo, quando o quarto não dá certo, porque ele sabe que lá tem uma meta de vários, entendeu? Isso vai acontecer várias vezes. Não só ele vai desistir de finalizar, como não vai desistir de lançar também. O lançador não vai desistir de fazer, de arriscar. Por quê? Porque a proposta é essa intensidade, entendeu? Eu vejo os jogadores do Vasco, eles focando muito em números, estatística. Isso é bom, cara. Isso é bom, porque isso analisa tudo. E ele tendo isso em mente, mesmo que inconscientemente, na hora de jogar, ele vai botar isso em prática. Ele vai ver o que ele precisa. Eu acho isso muito importante. Isso daí, ó. Vamos falar sobre o Pedro Raul. No caso, sobre essa intensidade. Se vocês estão vendo, ele cria muita. Ele ajuda, né? Mas ele, por ele ser o principal finalizador, ele precisa dessa criação, de criar essas oportunidades, entendeu? O pessoal fala, não vai ter tantas oportunidades em jogo tal. Vai ter. Vai ter. Os torcedores, o time vão se acostumar com isso. Porque ele cria, não é só o pessoal que joga ao redor dele que cria. Não é só o pessoal que gira em torno dele que cria. Ele cria essa oportunidade. Ele se põe, ele se posiciona para receber essa oportunidade. Às vezes ele não finaliza muito bem, porque ele precisou fazer uma série de movimentos para estar naquele local, para finalizar. Às vezes o corpo não está de maneira certa, o corpo não está ajeitado da forma correta, na posição. Então isso interfere muito, porque ele fez de tudo para se posicionar, entendeu? Para chegar. Então ele chega, ele não está chegando por completo. Quando ele adquirir esse entendimento de criar oportunidade e estar preparado na forma correta a conseguir esse time, aí, porque ele chega, você já viu que ele chega. Entendeu? Porque ele não finalizou bem, mas não viu que ele que é tudo ao redor dele, cara. Entendeu? Ele que tá. Se ele perdeu o gol é porque teve chance. E nessa chance porque os jogadores criaram, não, ele que criou. Ele que abriu esse buraco. Ele que criou esse caminho. Entendeu? Ele é um cara fundamental no Vasco esse ano. Então eu acho que o Vasco tem sim que ter uma reposição pro lugar dele, para não forçar muito. Eu sei que ele faz um tratamento em casa. Isso eu vi numa entrevista dele, que ele essa recuperação, a recuperação que é feita com ele no pós-jogo, nos pós-jogos, no clube e em casa, eu não sei que eu vi alguma coisa sobre um fisioterapeuta, não sei se é algum familiar, se ele tem algum fisioterapeuta particular, ou se ele estuda alguma coisa, se ele pesquisa alguma coisa. Eu sei que a preparação dele é fantástica. E sem contar que é um cara inteligente. Ele é inteligente, isso é fundamental. Tem no lugar dele é o Ignaldo, cara. E o Ignaldo ele já teve várias oportunidades nesse jogo e ele não encaixa. Ele não é o centroavante que o Vasco precisa. Quando
ele entra, o time cai, ele perde, ele cria oportunidades pro adversário, cara. Eu não tô queimando o garoto nem nada, mas eu acho que ele não tá nesse nível. Não tá. Não deu match. O Ignaldo, ele tá deixando de dar oportunidade para outras pessoas, cara, que o GB é muito jogador. Ele é muito jogador. Ele é habilidoso, cara. Ele é grandão e ele é habilidoso. Quando o jogador toca na bola, você vê que é diferenciado. O pessoal fala muito do Ryan. Realmente o moleque é craque e tal, mas o GB, ele pra mim vai ser o cara. Vai ser o cara. Então eu acho que a escalação do jogo nesse domingo vai ser Léo Jardim, por esses motivos que eu falei. Puma, sem contestação, embora acho que esse rapaz aí do Juventude, Paulo Henrique, ele vai se encaixar muito bem nesse. Porque se vocês forem ver, cara, de acordo com o jogo, o Vasco joga sempre por um lado. Um lado sempre é mais. Às vezes não é nem marcação, cara. Às vezes é marcação, é acompanhar e tal. Mas e ele ataca muito pelo outro. Então, nesse caso, se o Puma não tiver, como às vezes ele não, muitas vezes ele não foi, algumas vezes ele não foi protagonista nesse início. Então, eu acho que o Piton, cabe ao Piton, né? O Vasco forçar por aquele lado. E com o Eric Marques o Vasco joga muito. O moleque é bom. O moleque é bom, o moleque tem cara de futebol. Esse Eric Marques tem cara. Eu falei do GB que ele é muito bom, mas esse Eric é o futuro. GB é craque, é goleador. Eric Marques é. Enfim, galera. Sobre Orelhano, espero que rebente, que fique forte. Cara, o Vasco não pode lesionar. O Vasco tem uma proposta de jogo muito perigosa, cara. Muito perigosa. E se você não estiver preparado, o corpo não vai aguentar. Então tem que estar preparado. E o que eu gostei muito foi o que o Léo falou na última. Lá no Vasco TV sobre o jogo. Lá no pré-jogo, né? Aquele lá no vestiário, ele falando: nós temos que dormir bem, dormir cedo, acordar cedo e se alimentar bem. Entendeu? E treinar, essa recuperação em casa, quem puder fazer, jogador. Acho que muitos jogadores hoje em dia fazem isso. Até nos seus momentos de folga, faz um treino, uma atividade, porque o físico é muito importante. E eu acho que esse jogo vai contar muito essa parte física. Entendeu? Essa parte preparatória que o Flamengo não teve, ou teve muito fraca, vai pesar no segundo tempo. Pode contar, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, 25 minutos do segundo tempo, vai ser aquele cai de um lado, cai do outro. O jogo não vai rolar mais. Eu acredito que esse jogo vai ser 3-2 Vasco. Se o Vasco manter essa intensidade, se não, acredito muito que seja 2-2. Acho que 2-2 é o. Se o Vasco aumentar essa intensidade, vai ser 3-2. Valeu, gente. Muito obrigado e bom jogo domingo.